Oi, gente! Chegamos no último ciclo desse bimestre, mas estamos na primeira semana. Serão 3 semanas desse ciclo e o nosso assunto dessa vez é números decimais. A gente vai ver com detalhes tudo que há para saber de números decimais nas próximas semanas, tá bom? Vamos lá. Então, os números decimais, pessoal, são os números que a gente usa com vírgula, tá? Então, pensa só comigo. O número 4,5 é decimal? É decimal. Se fosse 4,56, ou então com 3 casas decimais, por exemplo, tá? Ou 4,0, ele também não deixa de ser decimal, tá? Então, outra coisa muito importante são as casas decimais. Quando a gente fala casa decimal, são as casas depois da vírgula, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, somente as casas depois da vírgula são chamadas de casas decimais. Os números, ou às vezes é um só, né? Os números de antes da vírgula. Opa! São os inteiros mesmo. A gente fala inteiros, tá? Então, aqui, os exemplos que eu dei, o 4 está sempre fazendo o papel de inteiro. E o 5 aqui, o 56 e 533 aqui estão fazendo os papéis das casas decimais, tá? Isso, gente, não é matéria nova para o sexto ano, mas a gente está recapitulando o que eu quero que você saiba aqui e que é, sim, agora a matéria do sexto ano mesmo. Transformação. Opa! Transformação. Aí aqui a gente tem dois tipos de transformação, né? A gente pode estar transformando de fração para decimal, tá? E a gente pode estar transformando ao contrário, né? De decimal para fração, tá? Então, o que isso vai significar? Fração para decimal, eu tenho lá, por exemplo, 7 meios. Eu tenho que transformar em número decimal. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar 7, vou dividir por 2 e vou colocar vírgula nessa conta se for necessário. Então, 3 vezes 2 é 6, sobra 1, vírgula aqui, 0 aqui. 5 vezes 2, 10, e já deu 0 aqui. O meu resultado em número decimal é 3,5, tá? E se você for transformar número decimal em fração, você vai fazer o seguinte. Aqui eu coloquei o mesmo, né? Você percebeu isso? Eu coloquei o 3,5 aqui e agora eu coloquei o 3,5 aqui. Esse 3,5, imagina que você não sabe que ele é igual a 7,2, né? Imagina que você tá pela primeira vez tendo que transformar ele em fração. O que você vai fazer? Você vai escrever o número sem vírgula na parte de cima de uma fração e na parte de baixo vai ser sempre 1 seguido de zeros. Quantos zeros você tiver aqui de casa decimal? Então, nesse caso, vai ser um zero só. Ou seja, vai ser 10 aqui embaixo, né? Deixa eu melhorar aqui um pouquinho, ficou meio estranho aqui. O número 10. Então, vou circular aqui, por exemplo, de azul. Aqui, ó. Essa casa decimal é que me pediu para colocar um zero apenas. Se fosse um outro exemplo, se fosse 4,29,
eu colocaria 429 sobre 100. Por que que sobre 100? Porque eu preciso aqui, ó, de 2 zeros, porque eu tinha duas casas decimais, tá? Se você tiver 6 casas decimais, 1,235,936, você vai escrever 1,235,936 e vai colocar aqui embaixo quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Esse exemplo que eu dei aqui em vermelho tá bem exagerado, só para você entender que a regra é a mesma, tá? Mas é o mesmo número de zeros no denominador quantos você tiver de casas decimais, tá bem? E muito importante que você deve estar perguntando, ué, mas aqui não tinha que dar 7 sobre 2, né? Igual deu aqui, ó. Isso aqui deveria ser comprovado aqui, né? O que aconteceu? Então, assim, na verdade, aconteceu que aqui não está simplificado. Se você simplificar, colocar a simplificação de verdinha por 5 em cima e embaixo, você vai ter 7 meios, que era a resposta que você esperava. Já, por exemplo, esse aqui, a gente não consegue simplificar. Por quê? Porque é irredutível essa fração, né? Então, a gente só vai simplificar quando não for irredutível, obviamente, tá? Mas daí você consegue perceber que você tem os mesmos resultados aqui, tá? Então, mesmo sem a gente saber, a gente conseguiria fazer isso, mesmo sem saber a resposta antes, né? Que aqui eu dei o mesmo exemplo, a gente acabou sabendo a resposta antes. Mas mesmo se isso não tivesse acontecido, tá? A gente conseguiria chegar nesse mesmo resultado, certo? Isso é uma parte muito importante da nossa aula de hoje. Outra coisa que eu queria destacar para vocês é para vocês darem uma olhadinha ali no livro, na parte dos decimais e dinheiro, que começa na página 81. E, obviamente, né, o nosso sistema monetário, ele é muito parecido, aliás, ele não é parecido, ele é totalmente baseado no sistema decimal que a gente trabalha com os números, né? Então, os exercícios ali da página 82, 83 são muito importantes de vocês fazerem para ver alguma coisa na prática, né, acontecendo com os números decimais. Então, o sistema, vou escrever aqui, o sistema monetário, que é, né, do nosso dinheiro, ele é um sistema decimal, tá? Ele é um sistema decimal porque ele trabalha com 10, 100, 1000 e assim por diante, né? Exemplo, né? Por que que ele é decimal? Só um exemplo. R$ 1 é igual a 100 centavos. Então, ele é decimal porque ele vai de 10 em 10, né? O nosso sistema monetário. Mas, por exemplo, o nosso sistema de tempo, tá? Horas, minutos, segundos, é um sistema que a gente chama de sexagesimal. Por quê? Porque a base dele é o 60, né? Aqui a nossa base é 10 e aqui a nossa base é 60, tá? Então, um exemplo, né? Uma hora tem 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. Né? Aqui a gente tem moedas de 10 centavos, né? Notas de R$ 1. Aliás, não tem mais notas de R$ 1, mas tem moeda de R$ 1, né? Me confundi, entreguei a minha idade aqui. Então, o que que isso muda, né? Do que a gente está falando aqui? Ambos são números decimais, mas o sistema decimal no sistema monetário e o sistema sexagesimal no sistema de tempo é o que muda e vocês precisam aí fazer os exercícios das páginas que eu indiquei no material de apoio para vocês verem bem a diferença disso na prática, tá? Outra coisa muito importante, tá? É que quando você vai comparar, até mudar de tela aqui, quando você vai comparar números
decimais, você tem que tomar bastante cuidado, porque, primeiro, que você tem que saber, né? O símbolo de maior, o símbolo de. Deixa eu colocar aqui para baixo. O símbolo de menor, o símbolo de diferente, que não ajuda muito, porque ele não diz quem que é maior, quem que é menor, ele só diz que é diferente, né? Então, ele não ajuda muito. O símbolo de igualdade, né? E a gente também vai ter a parte de resolver, por exemplo, responder exercícios, né? Por exemplo, 4,36 e 4,360. Quem que é maior, quem que é menor? Ou 4,36 e 4,036. Então, o que a gente tem que fazer nesses casos aqui é acompanhar casa a casa. Então, o inteiro tá igual, ainda não consegui comparar. A primeira casa decimal e a primeira casa decimal. Esse aqui ganhou, então a boquinha do jacaré abre para ele. O que isso significa? Que ele é maior, né? Aqui, gente, se vocês não conseguem muito decorar isso aqui, sabe? Quem que é maior, o símbolo de maior, o símbolo de menor? É bom vocês pensarem assim, ó. A boquinha é uma brincadeira, né, gente? Mas é só para lembrar. A boquinha do jacaré abre para o maior, tá? Dessa forma, vocês não precisam se preocupar. Ah, eu tô escrevendo que 5 é maior que 3 e que 3 é menor que 5. As duas frases aqui, elas estão dizendo a mesma coisa para você, né? As duas frases na linguagem matemática, elas estão dizendo a mesma coisa. Então, você não precisa muito ficar se preocupando, para que lado que é o maior, para que lado que é o menor. O importante é que você sabe que a boquinha do jacaré vai abrir para o maior, tá? Continuando aqui. Nesse caso, 4 e 4 tá igual. 3 e 3 tá igual. 6 e 6 tá igual. Só que aqui tem um zero a mais e aqui não tem nada. Quando isso acontece, gente, é porque é igual. O zero à direita, depois da vírgula, não vale nada. Então, eu vou escrever aqui também para vocês anotarem. O zero à direita, depois. Opa! Depois da vírgula, não vale nada. Nossa, professora, mas eu achei que o zero à esquerda não valia. Em números inteiros é isso mesmo, zero à esquerda não vale. Mas em números decimais com vírgula, se ele tá à direita depois da vírgula, ele também não vale nada. Por isso que isso aqui, ó, é igual, tá? Outro exemplo que eu gostaria de dar é quando você tem assim, só que tem uma casa decimal a mais, só que não é zero. Então, o que aconteceu aqui, né? 4, 4 tá igual, 3 e 3 tá igual, 6 e 6 tá igual, e aqui não tem nada, aqui tem 1. Então, esse aqui ganhou, porque a casa decimal que ele tem a mais tem valor, não é zero, né? Então, esse tipo de comparação, tá, que vocês têm que fazer, é bem importante saber fazer, tá? Na página 87, deixa eu trocar de cor aqui. Na página 87, no exercício 1, letra D, lá embaixo na página, tem uma pegadinha. Não chega a ser uma pegadinha, né? Mas só para você ficar atento, ó. Tem 7,2 e 7,200000, um monte de zero lá. E eles são iguais. Por quê? Porque todos esses zeros aqui à direita não valem, tá? Eles, a direita e depois a vírgula, né? Eles não valem, então é igual mesmo, tá? Gente, vocês precisam fazer os exercícios do material de apoio para vocês não ficarem perdidos, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre reta numérica, adição e subtração. Então, esse conteúdo de hoje tem que estar já bem, como se diz,
bem assim fundamentado em vocês, tá? E para isso vocês precisam fazer os exercícios. Até a próxima aula, gente. Tchau.